Às vezes eu sou perguntado assim: Ronaldo, como que alguém que passa 32 anos dentro do protestantismo, ele consegue voltar para a Igreja Católica? Como que pode ser isso? Você voltar a possuir imagens de escultura, a crer na intercessão de Maria, a crer na intercessão dos santos. Gostaria que você me dissesse como que pode ser isso. Você passou 32 anos dentro do protestantismo. Como você conseguiu voltar para a Igreja Católica? Queridos, para eu dizer para você por que é que eu voltei para a Igreja Católica, eu preciso voltar a 32 anos atrás de minha vida, quando eu tinha 16 anos de idade. Eu comecei a ouvir algumas pessoas protestantes que traziam algumas novidades para mim. E eu não era uma pessoa engajada na Igreja Católica, não conhecia a Igreja Católica, não tinha conhecimento dos ensinamentos da Igreja. Eu era uma pessoa que não tinha instrução nenhuma dentro da Igreja Católica. E eu comecei a ouvir pessoas trazendo algumas coisas para mim, alguns versículos bíblicos. Comecei a me interessar e me ingressei no protestantismo. E daí para diante, durante esses 32 anos da minha vida, eu passei querendo aprender coisas negativas sobre a Igreja Católica. Tudo que eu via que era para denegrir a Igreja Católica, eu queria aprender. Se eu estivesse olhando alguns vídeos e entre eles tivesse alguma mensagem falando mal da Igreja Católica, eu queria assistir a esse vídeo. Tudo, eu queria saber os pontos fracos da Igreja. Eu ficava estudando os pecados dos papas, aqueles papas que não foram fiéis aos seus ministérios, aqueles padres que pecavam, que foram pedófilos, outros católicos que diziam que eram católicos, mas viviam em prática constante de pecado, mergulhados no adultério, na mentira, na roubalheira. Tudo isso era alimento para mim. Eu me alimentava dessas desgraças, porque eu queria conhecer melhor o lado negativo da Igreja Católica. Então, assim, eu fui durante esses 32 anos da minha vida. Eu saí da Igreja Católica sem conhecer os ensinamentos da Igreja e mergulhei no protestantismo. E agora eu passava dias a fio, noite afora, querendo aprender pontos negativos da Igreja Católica, para que eu pudesse debater com os católicos, para que eu pudesse mostrar para eles que eles estavam errados. Assim eu vivi durante 32 anos da minha vida. Não queria saber nada de positivo da Igreja Católica, mas eu queria saber tudo aquilo de errado que acontecia e que aconteceu dentro da Igreja Católica. O meu intuito era aprender para que eu pudesse derrubar todos os católicos, para que eu pudesse ser o dono da verdade. Essa era a minha intenção. Então eu comecei a perseguir a Igreja Católica. Eu tinha a Igreja Católica como a besta do Apocalipse, como a prostituta do Apocalipse. O Papa eu tinha como a besta do Apocalipse. Então, isto foi sendo criado dentro de mim, até que um dia, mais um dia, graças a Deus, o Espírito Santo veio sobre mim.
E eu então deixei de ficar pesquisando na história e quis acreditar na Bíblia, na palavra de Deus. E fui buscar dentro das Escrituras a razão do cristianismo, o porquê da Igreja Católica, o porquê do protestantismo, quais eram as suas raízes. Amados, e o Espírito Santo me levou a 2019 anos atrás. E então eu estava andando e contemplei, e tinha um aglomerado de pessoas que estavam conversando, e eu prestei atenção e vi que tinha 13 pessoas naquele ajuntamento, e que no centro daquele ajuntamento tinha um homem barbudo, de cabelos longos, e eu observei e vi que ele chamou para o meio daquele ajuntamento um outro homem e colocou a mão sobre os ombros deste homem e disse para ele assim: olha, eu estou firmando a minha igreja sobre esta rocha. A minha igreja está sendo edificada sobre esta rocha. E eu digo para você que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja vai marchar, a minha igreja vai crescer, a minha igreja vai evangelizar os 4 cantos da terra. As portas do inferno não vão deter a minha igreja. E eu, ouvindo esta palavra, então eu percebi que ali estavam os 12 apóstolos e Jesus era o centro daquela roda. E que aquele homem que Jesus estava conversando com ele não era outro senão Simão Pedro. E naquela conversa aquele homem continuou e disse: olha, Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, Pedro. E aquilo que você, Pedro, desligar aqui na terra será desligado no céu. Amados, e então eu resolvi acreditar nestas palavras. Se Jesus disse que a sua igreja jamais seria destruída, que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja, então eu resolvi acreditar nas palavras do Mestre. Porque Jesus disse um dia: passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, se Jesus um dia, há 2019 anos atrás, se ele disse para Pedro, se ele disse para os seus apóstolos que a sua igreja não seria destruída, é porque ela não seria destruída. Então esta igreja de Jesus, ela existe há 2019 anos. E eu passei 32 anos da minha vida lutando contra esta igreja, querendo denegrir a imagem desta igreja, até que um dia, assim como Deus fez com Paulo no caminho de Damasco, ele fez comigo da mesma maneira. Então Jesus me disse assim: Ronaldo, por que me persegues? E então eu perguntei para o Senhor: quem és tu, Senhor, a quem eu estou perseguindo?
E Jesus me disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, porque você está perseguindo os meus irmãos. Então, quando você persegue os meus irmãos, é a mim que você persegue. Queridos, então por que é que eu deixei o protestantismo depois de 32 anos e voltei para a Igreja Católica? Porque o Senhor me mostrou que as portas do inferno nunca prevaleceram contra a sua igreja. E que a sua igreja, apesar dos altos e baixos, ela resistiu aos anos, aos séculos, e ela chegou ao ano de 2019. E eu entendi que eu preciso estar dentro desta casa, junto com os meus irmãos católicos. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz assim: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. E eu quero estar dentro desta igreja, servindo a Deus com todos os meus irmãos católicos. Então, meu querido, para você que me pergunta por que é que eu saí do protestantismo, a resposta está aí para você.